Queridos irmãos e irmãs, graça e paz, aqui estamos para buscarmos a Deus juntos. Este é um privilégio, é uma grande bênção que Deus nos dá todas as semanas, de terça a quinta, aqui no canal da Betel no YouTube. Que Deus esteja aí presente na sua vida, guardando, protegendo e derramando da sua paz no seu coração e na sua família. Estamos aqui para continuar a nossa análise, o nosso estudo no livro de Neemias. O tema geral é reconstruir, como é que Deus levantou e utilizou a vida de um homem para mudar a história de tantas outras pessoas. O tema específico do nosso estudo de hoje é Fazendo Promessas Firmes, parte 2. É a sequência do nosso último estudo, da última devocional. E nós iniciamos com uma pergunta, irmãos. Vocês já pararam para pensar em quantas promessas eu e você fazemos, já fizemos e ainda faremos na nossa vida? Muitas promessas. Estamos chegando ao tempo das eleições, nós acho que falamos isso também no último estudo, né? E aí a gente já pensa nas promessas eleitoreiras, né? Mas eu e você também fazemos promessas. Por exemplo, quando nós passamos o cartão de crédito, estamos fazendo promessas de que quando chegar a fatura, nós vamos pagar. No nosso casamento, ali no cartório, ao assinar o documento, diante da igreja, de testemunhas, né? Estamos firmando um compromisso, promessas. Quando levamos os filhos ao batismo, a promessa de criar os nossos filhos no caminho do Senhor, de orar por eles, de orar com eles. E todas as vezes que participamos da Santa Ceia, a ceia do Senhor, estamos renovando o nosso compromisso, estamos firmando a nossa palavra. É uma promessa solene feita diante de Deus. Portanto, você já parou para pensar em quantas promessas fizemos, fazemos e ainda faremos na nossa vida? Pense nisso. Vamos então cantar, irmãos. É um cântico pequeno, mas que exprime o que deve haver no nosso coração, na nossa mente, todos os dias. Ensina-me os teus caminhos. Teus caminhos, ensina-me, em ti confio. O meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me, ensina-me os teus caminhos, ensina-me, em ti confio. O meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me, dia após dia. Ó Deus, nós derramamos a nossa vida diante do Senhor, consagramos a nossa vida por reconhecer, ó Deus, que nós não somos nada.
Reconhecer, ó Deus, a nossa pequenez, a nossa limitação. E reconhecer que o Senhor é tudo para nós, é tudo em nossa vida. Por isso, ó Deus, pedimos, clamamos, suplicamos, ensina-nos, ó Deus, ensina-nos os teus caminhos, porque nós confiamos no Senhor. E agora, que a tua palavra, ó Deus, sirva para isso, que ao lê-la, que ao meditar nela, nós possamos, ó Deus, aprender os teus caminhos, ó Pai. Venha, ó Deus, ao nosso encontro, nas nossas dúvidas, nas nossas necessidades, nas nossas carências, ó Deus, e supre a cada um de nós, ó Deus, de acordo com a tua vontade. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então ao texto sagrado, irmãos. Neemias, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 28 ao verso 39. Neemias, capítulo 10, do verso 28 ao 39. O texto sagrado, a palavra do Senhor nos diz: o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento, de que andariam na lei do Senhor, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos, de que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. E que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas de ano em ano à casa do Senhor. Os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei. E que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda árvore, o vinho e o azeite, traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote filho de Arão estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Porque àquelas câmaras os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer oferta do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Promessas. O último estudo, nós iniciamos falando sobre isso, que todos nós fazemos promessas, não é, irmãos? E nós já vimos como é que o povo ali fez as suas promessas. Quero resumir aqui. O povo fez promessas, mas não fez ao acaso ou no ímpeto de algum momento especial. Fez com preparação prévia. E a preparação prévia foi feita com base na exposição da Escritura, exposição da palavra de Deus. Eles pediram a Esdras, o escriba, o sacerdote, que lhes expusesse, que lesse e lhes expusesse a palavra de Deus. Toda essa exposição à palavra foi uma preparação para que promessas firmes pudessem ser feitas.
Foi uma preparação para uma renovação espiritual. Outra coisa que nós vimos, irmãos, é que eles confirmaram isso por escrito, né? Depois de ouvirem a palavra explicada, eles então firmemente estabeleceram um pacto diante de Deus, pacto de fidelidade, confirmaram isso por escrito e fortaleceram a resolução ali, afixando os selos deles ao acordo escrito, para que o acordo coletivo fosse sempre lembrado como também sendo um acordo individual, né? E foi muita gente ali que compartilhou deste acordo, deste pacto, né? 84 pessoas, incluindo Neemias, o governador, incluindo sacerdotes, levitas, líderes do povo e todos os do povo que ali, representando todos os do povo que ali estavam. E vimos também que eles tinham certas características, eles com isso manifestaram o desejo por santidade, né? Eles com isso mostram que tinham unidade, porque todas as famílias estavam juntas, maridos, esposas, filhos, filhas, todos se dispondo no compromisso de serem fiéis a Deus. Quero dar um passo a mais, irmãos, nesta consideração de promessas sendo feitas de modo firme na presença do Senhor. Porque o povo de Deus estabeleceu como prioridade máxima seguir os mandamentos do Senhor ali. Vejam o verso 29. É dito que eles aderiram firmemente a seus irmãos e os nobres convieram numa imprecação e num juramento. Eu não sei se você sabe o que significa imprecação, né? A palavra significa, ou tem a ver com maldição mesmo. Tem a ver com praga. O que eles estavam dizendo é que, Senhor, que o Senhor nos pese a sua mão sobre nós, se nós não cumprirmos o que nós estamos prometendo aqui. Então é dito no verso 29, que eles convieram numa imprecação e num juramento de que eles andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, seu servo, ou servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, os seus juízos e os seus estatutos. E essa submissão à lei de Deus, esse pacto para serem fiéis à lei de Deus, gerou no povo mudanças muito profundas e mudanças específicas na vida diária. Algumas mudanças até se referiam às leis cerimoniais que foram cumpridas com a vinda de Cristo, mas são princípios que a gente precisa resgatar hoje ainda, irmãos, princípios morais que são aplicáveis na nossa vida ainda hoje. São mudanças nas prioridades da nossa vida, sabe? Por exemplo, nós vemos que as promessas que eles aderiram ali, que eles firmaram ali diante do Senhor, afetaram os seus relacionamentos de família. O povo de Deus estabeleceu a prioridade específica de obedecer a Deus na família. Verso 30. Não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. Isso não deve ser mal entendido como sendo uma oposição fanática a todos os casamentos entre gente de povos diferentes. Não é isso que temos aqui. O que fica claro é que Deus era e ainda é contrário ao casamento entre crentes e não crentes. É algo que desagrada a Deus. Não quer dizer que seja o pecado imperdoável, mas é algo que desagrada a Deus e que tem consequências, né? É óbvio que o casamento é também para incrédulos. É uma instituição que não é só para crentes. O casamento não é um sacramento que é para ser exercido ou usufruído só por aquele que crê em Cristo como seu Salvador. No entanto, Deus era, repito, e ainda é contrário ao casamento entre crentes e não crentes. Nós vemos isso no Antigo Testamento, em Êxodo 23, Êxodo 34, Deuteronômio 7, Josué 23 e tantos outros textos. O Novo Testamento reforça o princípio de que um cristão deve se casar somente com alguém que também pertence ao Senhor, comprometido com o Senhor, não apenas alguém que é da igreja, mas alguém que é consagrado ao Senhor. 1 Coríntios 7, 2 Coríntios 6.
O desejo de se submeter à autoridade bíblica é manifestado aqui no texto que lemos, quando os crentes ali terminam os sérios romances com não crentes e outros têm até mesmo recusado proposta de casamento. Os pais precisam ainda hoje, irmãos, determinar a obedecer ao Senhor nos relacionamentos familiares, orientando, por exemplo, seus filhos quanto à necessidade de se evitar o casamento com descrentes. E até se abster, de relações sexuais antes do casamento, a santidade na família, promessas de fidelidade ao Senhor afetando decisivamente os relacionamentos familiares. Mas não apenas isso, essas promessas também, diz o texto, mostra-nos o texto, afetaram os negócios, Os negócios. O povo dos dias de Neemias também se determinou a obedecer ao Senhor nos seus relacionamentos comerciais. Verso 31, é dito que, trazendo os povos da terra, no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Deus, que estabeleceu o sábado semanal como uma ordenança da criação, incorporou como parte da lei permanente ali no decálogo, nos 10 mandamentos, E nós, que vivemos depois da ressurreição de Cristo, nós obedecemos ao 4º mandamento com a guarda semanal do dia do Senhor. Convém lembrar que antes de Cristo, o povo de Deus guardava o 7º dia da semana, como sendo o dia do Senhor. Depois de Cristo, os primeiros cristãos guardaram o 1º dia da semana, o domingo, como sendo o dia do Senhor. E observando com isso o 4º mandamento, que tem como princípio um dia na semana, mais especificamente voltado para Deus, para a adoração ao Senhor, E os primeiros cristãos fizeram isso, passando do 7º para o 1º dia, e isso está registrado na Bíblia, não é invenção nossa, é por causa da ressurreição de Cristo. Muito bem. E durante a renovação espiritual ali, nos dias de Neemias, irmãos, o reavivamento que ali ocorreu, as consciências foram de tal forma afetadas positivamente, foram feridas por causa da violação deste 4º mandamento, que o povo se determinou a observar de novo o sábado, e se recusando a fazer coisas no dia do Senhor, que em outros dias são aceitáveis, mas no dia do Senhor não, porque é um dia separado, é um santo dia. Embora mercadores gananciosos pudessem trabalhar 7 dias na semana sem parar, o povo de Deus não. O povo de Deus negociaria com eles em 6 dias. O sábado, o dia do Senhor. Vamos lembrar que a expressão sábado não significa 7º, significa descanso. Esse dia de descanso é um dia de parar as atividades do dia a dia e mudar de atividade. Esse dia é mais voltado para a atividade de adoração a Deus. Então, os negócios foram afetados por causa de promessas firmemente feitas diante do Senhor, e nós precisamos resgatar isso. E por fim, nós vemos que essas promessas também afetaram as práticas de adoração do povo ali. O povo de Deus, dos dias de Neemias, estabeleceu também a prioridade de obedecer ao Senhor nas práticas de culto. Eles prometeram, diz aí o verso 39, àquelas câmaras, os filhos de Israel, os filhos de Levi, devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, os sacerdotes, os que ministram, os porteiros, os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Aliás, no verso 32 nós também já vemos isso, É dito no 32, também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus. Estamos falando aqui de dízimos e ofertas, irmãos, como práticas de adoração, como atos de culto. Durante a antiga dispensação, a velha dispensação do pacto, o templo, como sabemos, servia como ponto focal da adoração coletiva, O povo de Deus, então, ali se propôs a não negligenciar o templo.
mas a pagar voluntariamente a taxa para o andamento das atividades ali, a coletar a madeira para o altar. Isso está, nós não lemos, do 32 até o 39, bem descrito aqui. O povo se compromete a apresentar os primeiros frutos das suas colheitas, o melhor para Deus, os primogênitos dos seus filhos, dos seus rebanhos, a dar o dízimo da sua renda. A profundidade do compromisso de alguém, irmãos, é às vezes revelada pelo uso que ele faz de suas posses. Nós podemos cantar hinos alegremente, podemos orar bonito, piedosamente, podemos ouvir sermões atentamente, mas um teste crucial vem quando nós realmente definimos o valor da nossa oferta e a fidelidade dos nossos dízimos. Então nós precisamos avaliar se as promessas que temos feito e assumido diante de Deus têm afetado dessa maneira o nosso bolso, a nossa vida de contribuição, alegre pelo privilégio que Deus nos dá de participar da obra que Ele mesmo realiza. Promessas firmes feitas diante de Deus. Essas são as mais importantes que alguém pode fazer na vida. Citamos aqui no começo outras tantas promessas que fazemos até diariamente ou que já fizemos na vida, outras que ainda faremos, né? Como ao passar um cartão de crédito, estamos firmando ali um compromisso de pagamento, quanto ao casamento, o batismo dos filhos, a Santa Ceia, não é? A participação na Santa Ceia, sim, promessas. Nós temos na nossa vida promessas, mas as que são feitas, repito, diante de Deus são as mais importantes e nós não podemos tratá-las de modo irreverente. O povo aqui nos ensina a fazer promessas com calma, com preparação prévia, nos ensina a assumir promessas diante de Deus de modo pessoal, nos ensinam que a promessa mais importante, irmãos, nesta vida é a de obedecer plenamente aos mandamentos do Senhor. Estão em dia as promessas feitas diante de Deus na sua vida? Hoje nós precisamos desta mesma decisão, refletir esta mesma decisão do povo dos dias de Neemias, de nos submeter à lei de Deus, de que andaremos na lei do Senhor, de nos submeter à autoridade da lei, da Escritura Sagrada. Precisamos, por exemplo, de líderes espirituais que façam uma profissão verbal firme quanto à inerrância da palavra de Deus, gente que pratique as implicações disso. Precisamos hoje de homens de negócio, irmãos, que estejam, de empreendedores, que estejam desejosos de implementar a ética bíblica, ainda que isso possa prejudicar os seus negócios, ainda que isso possa prejudicar uma promoção ou um novo contrato. Gente que reconheça que a bênção de Deus é maior do que as oportunidades do mercado. O mundo precisa desesperadamente de gente de fé em Cristo, gente que crê, gente que dá alta prioridade à submissão à autoridade da palavra de Deus de maneira prática. Pense nisso e que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. E eu convido você a orar aí com seus familiares, a buscar ao Senhor, a interceder agora pela sua própria vida e pela vida da sua família. Vamos agora fazer isso? Um forte abraço. Deus o abençoe em todas as áreas. Até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir.